Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Fernando Zappieri, sou intensivista aqui do Vila. É um prazer ter vocês aqui na nossa reunião científica mensal. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Dr. Rodolfo Pedro, que vocês conhecem, é diarista da UTI do Hospital Vila Nova Star e também intensivista diarista da UTI da Gastroenterologia e do Departamento de Cirurgia da Aparelho Digestivo e Transplante Hepático do HCFM USP. E nós também temos conosco o Dr. Rafael Pécora, que é coordenador do Grupo de Transplante Hepático de São Paulo, da Rede DOR, além do Dr. Thiago Romano, que é o nosso coordenador da UTI. Então, queria agradecer a todos pela presença. O tema da aula hoje é insuficiência hepática aguda. E sem mais delongas, eu passo para o Rodolfo. No final, a ideia é que a gente discuta durante uns 30 minutos, 40 minutos o Rodolfo. Depois a gente abre para 20, 30 de perguntas para encerrar ao redor das 8h30. Muito obrigado a todos. Rodolfo, fica à vontade. Valeu, obrigado, Zamp. Bom, boa noite a todos. Acho que boa parte aí a gente já teve algum contato, seja lá no HC ou seja no Vila, né? E a ideia dessa aula até surgiu, acho que mais ou menos um mês e pouco atrás, onde a gente teve um caso lá no Itaim de uma moça que fez uma disfunção hepática relacionada à droga, e a gente sempre percebe que tem muita confusão em relação ao timing, né? Do que é simplesmente uma hepatite aguda em que ponto que isso começa a me preocupar, em que ponto que eu tenho que correr, em que ponto que eu tenho que pensar em transplante, quando que eu acho que isso aqui vai melhorar, né? Quando que eu preciso acionar a equipe de transplante, etc. Então, a ideia é essa, é discutir o conceito de insuficiência hepática aguda. A gente foca um pouco no manejo da UTI, mas a gente tem aí colegas que vão nos ajudar a tirar qualquer tipo de dúvida se vocês precisarem, tá, gente? Então, vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre insuficiência hepática aguda. A primeira coisa, assim, até trazer isso, né, assim, quando eu estava na faculdade, eu aprendi isso aqui como hepatite fulminante, né? Não está de todo errado, mas até acho que no segundo ou terceiro slide eu explico essa confusão das nomenclaturas aí. O nome que vocês vão achar assim, mais na literatura até universal vai ser o acute liver failure, né, ou insuficiência hepática aguda mesmo. E a gente vai explicar por quê. Então, acho que esse slide inicial aqui, acho que talvez seja a grande dúvida de 90% das pessoas que ligam para a gente lá no HC em busca de transferir um caso para avaliação de transplante no contexto de insuficiência hepática aguda, tá? Então, o que eles têm dúvida é, isso aqui é uma hepatite fulminante, eu realmente preciso estar transferindo esse caso para você? E tem uma outra parcela que às vezes está tarde demais já para transferir, quando a pessoa percebe que isso era insuficiência hepática aguda a ponto de precisar de uma avaliação de transplante, já foi. O paciente já está super chocado, sem condição de transporte, ou às vezes a gente acaba recebendo paciente com pupila aberta já, infelizmente, né? Então, assim, o que diferencia isso, né? Então, assim, a partir do momento que você tem um HIT, sei lá, vamos colocar o exemplo aqui, clássico brasileiro, né? Tá descobrindo tuberculose, estava tomando RIP. Aí daqui a pouco o cara começa a fazer uma lesão hepática, ele percebe que está ictérico, ou através dos exames laboratoriais de controle, ali, eles começam a ver que esse paciente está evoluindo com hepatite aguda. Quando que isso deixa de ser uma hepatite aguda grave e passa a ser uma insuficiência hepática aguda, onde eu tenho que me preocupar com a necessidade de transplante, tá? Claro que, assim, se preocupar com transplante, isso pode acontecer desde o começo, desde a hepatite aguda grave, tá? Mas existe um grande marcador que é o diferencial de quando eu posso ter alguma calma de pensar o que está acontecendo para a hora que eu tenho que sair correndo atrás de entender o que está acontecendo, se é transplante ou não é, tá? Esse marcador, geralmente, é a encefalopatia hepática. Então, assim, por exemplo, o paciente não tem uma doença hepática prévia nos últimos 6 meses. De repente, ele está ictérico. E aí eu coloquei INR maior que 1,5, porque, assim, quando você vai ver guideline, por exemplo, da ISO, né, que é a Sociedade Europeia, eles precisam colocar um número, eles precisam colocar um corte para definir e fazer estudo até, né? Então, eles colocam isso, a icterícia e INR maior que 1,5. Isso é uma insuficiência hepática aguda? Não, né? Isso é uma hepatite aguda grave. A partir do momento em que o paciente, em menos de 6 meses, né, antes de cronificar essa lesão, ele desenvolve uma encefalopatia hepática, aí sim, eu estou diante de uma insuficiência hepática aguda e eu preciso entender se esse paciente é candidato a transplante ou não, tá? Como eu falei para vocês, né, na faculdade eu aprendi isso como fulminante. Hepatite fulminante, é fulminante, fulminou, está fulminando, né? É uma nomenclatura usual, assim. É bastante confuso isso, porque o que acontece? Existem diversas classificações
a depender do tempo entre o momento em que o paciente desenvolve a icterícia e o momento em que o paciente desenvolve a encefalopatia hepática, né? Esse tempo entre fulminar, entre aspas, ele é tratado de forma diferente por autores diferentes, tá? Então, por isso que acaba universalmente utilizando o termo insuficiência hepática aguda, né? Então, por exemplo, tem classificação que se esse tempo for de 4 semanas é fulminante, se for maior é subfulminante. Aí já outra é fulminante ou late onset, sabe? Então, assim, é um monte de nomenclatura que se mistura. Mas isso aqui não é muito importante. O que é realmente importante? Quando esse tempo é muito curto, e aqui esse é um gráfico do guideline da ISO, de insuficiência hepática aguda, eles escrevem certo no texto, mas na hora de desenhar o gráfico eles erram. O hiperagudo, que é essa classificação A aqui de O-grade, é a mais utilizada, tá? O hiperagudo é até 1 semana. Então, se o cara começou uma icterícia, bom, ele começou a tomar RIP, 2 semanas depois ele abriu um quadro de icterícia. 3 dias depois ele ficou encefalopata, eu estou diante de um quadro hiperagudo, tá? Isso é, na verdade, o que vai mudar um pouco a apresentação da doença muitas vezes, se é ou não é hiperagudo, tá? Inclusive, quando a gente estiver falando sobre, né, critérios de transplantabilidade, a gente usa um pouco desse corte, tá? Bom, esse gráfico, obviamente, aqui falando sobre etiologia, né, da insuficiência hepática aguda, a gente sempre tem que pensar na etiologia, e esse gráfico, obviamente, não é brasileiro, tá? Essa publicação, se não me engano, é de dados ou americanos ou do Reino Unido. Bom, lá, basicamente, o que vai dominar os quadros de insuficiência hepática aguda é o paracetamol, tá? Esse não é um grande problema brasileiro, tá? Embora aqui a gente compre facilmente o paracetamol, ele não é uma causa comum da gente receber transferência lá no HC por insuficiência hepática relacionada a paracetamol, tá? Até vou explicar durante a aula por que isso. Não é que as pessoas não tentam, tá? Mas, assim, aqui no Brasil, o que a gente tem mais de doença hepática aguda relevante mesmo, a maioria das vezes, acho que nos últimos anos, o que a gente tem mais pego, além das causas clássicas de hepatite autoimune, etc. e tal, geralmente é relacionado à droga mesmo, tá? Então, principalmente, a gente tem muito quadro relacionado a tratamento de tuberculose com RIP, tem muito caso relacionado a fórmulas para emagrecimento, né? Esses chá, 50 ervas, 40 ervas, aí, isso daí, quase todo mês a gente tem algum caso relacionado a isso. O pessoal prepara ali, mistura de um monte de coisa, vende nessas farmácias de camelô aí, e é uma febre isso daí, né? Mas, assim, diversas causas, acho que a gente vai pensar muito a depender da clínica, não é tanto o foco dessa aula, mas a gente vai falar um pouco sobre elas daqui a pouco, tá? O que eu queria trazer, até mesmo para vocês lembrarem, e que foi um pouco da discussão no caso da paciente que a gente teve, é que quando a gente tem uma lesão hepática aguda por medicação, essa lesão hepática ela pode se manifestar com diferentes padrões hepáticos, tá? Então, eu posso ter uma lesão que ela é basicamente colestática, então, uma bilirrubina elevada, com canaliculares elevados, mas um TGO, TGP ali na casa de 200, sabe? Sem tanta necrose. Eu posso ter um padrão já de muita necrose e pouca colestase. Ela pode fazer meio que quase qualquer padrão, tá? Medicação, assim, além dessas que eu já falei, né, mas que a gente pode pegar no dia a dia, quase sempre que não acha nada, o pessoal acaba colocando como anti-inflamatório, tá? Então, tem uma associação de anti-inflamatório com doença hepática, a gente nunca sabe se realmente foi o causador, mas é bastante citado. A isoniazida, mas também ali a gente acaba vendo mais na associação com RIP e alguns agentes esteroides, anabolizantes, quimioterápicos, tá? Mas esse não eu não preciso me preocupar em decorar exatamente, né? A gente sempre vai buscar que tipo de medicação ele tomava, aí a gente parte daí para olhar a droga, né? Qual que é a associação dessa droga com insuficiência hepática aguda. E aí, assim, a partir do momento que eu começo a pensar, então, assim, a minha anamnese básica vai pegar, então, beleza, a maioria das vezes vocês vão ver que paciente jovem, né, adulto jovem, e aí a gente vai partir dali, bom, causas óbvias, né, então vamos de sorologias, hepatite A, hepatite B, a gente acaba pegando um pouco de monolike, então, paciente jovem com alteração comportamental, a gente vai atrás de herpes vírus, ressonância, etc. Garoto um pouco mais jovem com hepatosplenomegalia, linfonodomegalia, faringite, a gente já vai atrás de EBV. Mas o que a gente costuma ficar mais atento são naquelas causas em que eu posso tentar algum tipo de terapia. E aqui sim, o protótipo do paracetamol vai se levantar, né? Porque não é simplesmente que no paracetamol eu tenho a possibilidade de fazer N-acetilcisteína, é que eu tenho que fazer isso rápido, tá? Então, esse descarte do que está acontecendo em relação à droga, ele precisa ser um pouco mais rápido.
tá? E também não é incomum a gente receber o paciente que tem, começou, por exemplo, tratamento com RIP, desenvolveu disfunção hepática aguda, o pessoal pede a vaga para transferir, isso leva 2, 3 dias e o paciente continua com a droga, né? Que é um erro comum aí também, tá? Então, assim, nas etiologias paracetamol você pode tentar nessa sustenna, a gente vai passar por essa evidência nos próximos slides. Não paracetamol, essa evidência já é um pouco mais complicada, a gente vai falar dela. Hepatite B, é aconselhado fazer o antiviral, mas a evidência por trás disso também é bastante discutível. Na herpes simples, a gente pode tentar o aciclovir, mas, assim, o conceito que fica, gente, quando o paciente acaba desenvolvendo uma insuficiência hepática aguda, com encefalopatia progressiva, acidose, choque, é difícil você conseguir reverter isso com o tratamento do agente causal, sabe? A não ser no paracetamol, quando você entra precoce com anestesia. Na autoimune, você pode tentar pulsar e etc., mas depois que o paciente desenvolver insuficiência hepática aguda, a chance de se reverter com corticoide também é bem menor, né? Na gestação, talvez seja um pouco uma exceção, a gente acaba vendo uma melhora importante da disfunção hepática quando resolve o parto, tá? Então, vou passar um pouco pela evidência do paracetamol só para mostrar que sim, o paracetamol ele tem uma evidência um pouco antiga, essa evidência, mas ela parece ser fundamentada, tá? Então, assim, o que a gente tem são esses 2 trabalhos da década de 70 e 80, que é o próximo slide, onde os pacientes que chegavam com overdose por paracetamol e que você iniciava esse tratamento de forma precoce, a porcentagem de pacientes que evoluíam com disfunção hepática aguda grave era muito inferior a daqueles pacientes em que você demorava mais do que 8 a 10 horas para iniciar, ou naqueles pacientes em que você não iniciava, tá? Parece alguma coisa relacionada aí com a questão de radicais livres, tá? Esse é um segundo estudo que eu comentei já no final da década de 80, começo da década de 90. Uma das autoras é a Julia Wendel, que toda vez que a gente vai ver Congresso Internacional de Terapia Intensiva, geralmente ela é a voz aí da terapia intensiva hepática, também mostrando uma diferença já não tão expressiva como na anterior, mas também relevante em termos de sobrevida, tá? Então, paracetamol, a gente tem a N-acetilcisteína como uma possibilidade terapêutica, sim, tá? Para o não paracetamol, aqui vem um ponto de atenção. Então, é muito comum a gente ver fazendo, ou às vezes até fazer, tá? Por que isso acontece? O grande estudo que a gente tem, que é esse aqui, ele é negativo, tá? Então, em relação à sobrevida, fazer ou não fazer quando é não paracetamol, ele é negativo. E por que todo mundo cita esse estudo muitas vezes para justificar dar a N-acetilcisteína nesses casos, tá? Ele descreve numa análise de subgrupo, e aí, assim, a análise de subgrupo de um estudo retrospectivo de 170 doentes, né? Mas ele descreve que naqueles pacientes que tinham encefalopatia inicial, talvez você visse um benefício de sobrevida. Ele descreve também no estudo que aqueles que tinham encefalopatia mais elevada, o desfecho era pior. Provavelmente os dois aqui é mais achado estatístico ruim, tá? Mas o que acontece? Naquela época, talvez o escrutínio aí metodológico fosse um pouco menor, eles levaram essa informação para a conclusão do abstract, para a conclusão do estudo, de que pacientes em encefalopatia leve pode haver um benefício de sobrevida. E essa informação acabou pegando e popularizando, assim. É claro que o que muito se discute quando você vai em congressos mais específicos é de que pela possível quase ausência de efeitos colaterais, né, o efeito colateral maior seria aí a hipervolemia, de que na dúvida muita gente acaba fazendo, sabe? Mas só para deixar pontuado de que a evidência já é menor, tá bom? Então, aqui está até a conclusão que eu coloquei, né? Que eles deixaram o cara levar isso para a conclusão, tá? Bom, levando então, saindo um pouco desse lance de causa específica, porque muitas vezes, como eu falei, a partir do momento que o paciente desenvolve a insuficiência hepática aguda, a icterícia com a coagulopatia já virou encefalopatia hepática em menos de 6 meses, né? Agora, a causa específica, nem sempre ela vai ter uma implicação de terapia. Então, a gente acaba no manejo do suporte. E a ideia um pouco dessa aula é falar principalmente do suporte de tratamento nessa população, tá? Acho que disparado, assim, uma das principais preocupações que a gente vai ter é a encefalopatia hepática, tá? Essa encefalopatia, diferente da encefalopatia do trauma, ela é um pouco mais imprevisível. Então, no trauma, o TCE foi hoje, eu vou ter um edema aqui nas próximas 48 horas, daqui a pouco isso vai melhorar. Encefalopatia hepática é um pouco mais imprevisível, especialmente nesses quadros agudos, tá? Eu não vou ficar entrando muito em fisiopatologia, mas basicamente
Quanto mais intenso, mais rápido é essa ascensão da amônia, ela acaba cruzando a barreira hematoencefálica, juntando com glutamato, virando glutamina. Por que eu falei tudo isso? Só para dizer que esse processo pelo qual ela passa gera um metabólito que é osmoticamente ativo, e é isso que gera o edema cerebral. Quanto mais intenso esse processo mais edema cerebral, tá? Essa é a nossa principal explicação para o que acontece. Isso pode acontecer de uma forma extremamente imprevisível, né? Então, não é incomum a gente ter casos de encefalopatia, que a gente recebe o paciente, na verdade, antes de fazer encefalopatia, é uma hepatite aguda grave, mas que está piorando os exames, vamos mandar para um centro transplantador, o paciente chega e a gente está lá, observando, tem flap? Não. Ficou confuso? Não. Sonolento? Não. Beleza. Chega no outro dia, tem flap? Não. Confuso? Sonolento? Não. Isso, às vezes, essa avaliação pode ser de manhã, à tarde o paciente pode ficar sonolento a ponto de ir para o tubo e à noite abrir a pupila. Isso pode ser muito rápido e bastante imprevisível, tá? Bom, aqui dentro da avaliação neurológica, isso ficou meio ruim, mas lembrar que a gente acaba emprestando um pouco do trauma todo aquele arsenal de avaliação de hipertensão intracraniana, então avaliação de feixe de nervo óptico, pode tentar utilizar Doppler, tomografia e etc. Mas que como essas mudanças são tão imprevisíveis, sutis e rápidas, às vezes a gente acaba usando muito a avaliação pupilar à beira-leito, tá? Uma das formas de avaliar isso, de deixar isso um pouco menos imprevisível, que era muito realizado antigamente, era a monitorização da pressão intracraniana, tá? Isso chegou a ser inicialmente sugerido que fosse sempre feito de forma subdural, ao invés de intraventricular, para evitar sangramento. O melhor trabalho que a gente tem é essa corte do Carvelas, que é um canadense aí, barra americano, que publica muito em insuficiência hepática aguda, tá? Ele tem algumas cortes que são do Canadá, algumas cortes que são americanas, mas basicamente o que esse cara traz, né, dessa corte maior dele aí? Essa monitorização não era associada a um benefício de sobrevida, pelo contrário, em alguns pacientes, em determinados subgrupos, tinha até uma pior de mortalidade que ele atribui a maior dose de tratamento, né? Então, esses pacientes recebiam mais barbitúrico, mais hipotermia, um controle era muito agressivo, tá? Ele acha que pode ser isso. E a taxa de sangramento dele era de 10%, então passava a pique, 10% sangrava, sendo que 5% era clinicamente relevante, tá? Desse estudo, uma questão, era no grupo não paracetamol, ele achou essa associação, e está aqui o outro slide que era só para explicar o que eu já falei, né? Os pacientes recebiam mais terapia, tá? Mas esse estudo, assim, até a própria Juliana Windham fala, né? A partir do momento que a gente começou a fazer diálise contínua precoce para todos os pacientes, a gente parou de passar pique, né? Já não é mais tanto a nossa realidade, a gente tem tentado, através de pesquisa e etc., tentado trazer um pouco a questão da monitorização não invasiva de pressão intracraniana, mas ainda não é uma realidade universal. E algo que a gente pode discutir o papel da PIC ainda em alguns poucos casos, porque assim, esse paciente que está em vigência de hipertensão intracraniana, ele vai para o centro cirúrgico, passar por uma abordagem de transplante hepático, que vai durar várias horas, onde esse paciente às vezes fica em decúbito zero, tem variações hemodinâmicas agressivas, e aí no centro cirúrgico talvez isso ajude. Então a gente passa para todo fulminante que vai transplantar? Também não. É uma discussão que a gente acaba individualizando, mas é difícil. Mas assim, tem evidência para indicar? Parece que não, tá? Eu dei uma pincelada aqui sobre a diálise contínua e eu acho que assim o grande ponto da diálise contínua vem da história da amônia, tá? Então a gente parte de estudos que mostram a correlação de amônia mais alta com herniação cerebral, parece ter um ponto de corte próximo de 150, isso para insuficiência hepática aguda, tá? A amônia que tem uma boa correlação com o grau de encefalopatia, a amônia arterial, não tão a amônia venosa, tá bom? E aí o que a gente começa a ver é que a diálise contínua, e aí a gente fala, os estudos são feitos com hemofiltração contínua, ela tem uma boa correlação com o clearance da amônia, tá? Embora aqui ele coloca como taxa de ultrafiltrado, etc., é a dose, tá? Então, quanto maior a dose da diálise, maior é o clearance de amônia. Então, pode acontecer, por exemplo, né, não é incomum a gente iniciar ali com 30 ml quilo mais ou menos de dose, e isso não ser suficiente para fazer o clearance de amônia adequado, ou começa a cair a amônia, daqui a pouco começa a subir de novo, quadros de insuficiência hepática mais importantes,
e aí a gente começa a ter que subir essa dose da diálise. É uma discussão com a nefro constante, mas talvez seja uma das poucas situações em que ainda tem espaço para fazer uma diálise contínua com doses mais altas, tá? Isso foi bem consolidado através de um estudo também retrospectivo. Quando a gente fala de doença relativamente rara, tá, gente? Quase tudo que a gente vai ter de evidência é retrospectivo, né? Mas é a evidência que acabou trocando aí os guidelines, é essa, tá? Então a gente tem essa corte retrospectiva, onde a diálise contínua foi associada a menor mortalidade no cuidado e no manejo desses pacientes, tá? Curiosamente, os pacientes que aqui esse primeiro slide é só mostrando que só a diálise contínua era eficaz em reduzir a amônia, tá? Parte porque esses pacientes partiam com amônia mais alta, mas parte porque o volume de distribuição da amônia é muito alto. Então, quando você encerra uma SLED, por exemplo, a amônia que estava no músculo volta para o sangue em níveis elevados novamente. Então, o que se indica é filtração contínua também, mas nesse trabalho, eles mostram que a diálise intermitente, né, a diálise não contínua, ela tinha uma certa associação com pior desfecho. E aqui cabe toda a crítica possível, tá? Provavelmente esses doentes estavam dialisando de forma intermitente, ou o serviço era pior, ou até mesmo a gente está falando de doentes que estavam dialisando não por insuficiência hepática, mas por insuficiência hepática mais disfunção renal. Eu acho que o conceito que fica mesmo é que a diálise contínua consegue reduzir a amônia e parece ser protetora para o desfecho desses doentes, tá? A gente vem para uma outra controvérsia grande, que é em relação à plasmaférese, tá? Então, é um assunto que, especialmente em São Paulo, ganhou um corpo maior, assim, porque alguns casos do Hospital das Clínicas, principalmente na época da epidemia de febre amarela, a gente teve alguns resultados favoráveis, e já tinha alguma coisa na literatura sobre isso, então a gente começou a resgatar, e saiu ali próximo a 2015, 2016, esse RCT. Então, assim, existem poucos trabalhos randomizados e controlados em insuficiência hepática aguda, tá? Esse é um deles. Então, é um trabalho com plasmaférese de alto volume, tá? 8 a 12 litros por dia, eles faziam em torno de 3 dias e avaliavam se isso era suficiente para modificar o desfecho dos pacientes. Esse trabalho ele é positivo em relação à redução, né, de mortalidade, tá? E por que a gente não faz plasmaférese para toda insuficiência hepática aguda, né? Já que o trabalho é positivo e é um dos poucos RCTs que a gente tem. O trabalho mostra que assim, esse benefício era bastante confinado na população que não chegava a transplantar, tá? Então, especialmente naqueles pacientes em que faziam insuficiência hepática aguda, mas não tinham critério de transplante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Não necessariamente porque fulminou, tem indicação de fazer transplante, tá? Então, os pacientes que tinham insuficiência hepática aguda, mas não transplantavam, tinham esse benefício muito mais marcado do que os demais, tá? Porque realmente quando se transplanta é difícil bater essa melhora de sobrevida do transplante, tá? Mas acabou que assim não faz parte da maioria das indicações aí afora. Fazemos em casos que a gente acha que não vai fechar critério, está meio arrastado, mas a gente está preocupado. Casos muito leves, o que é difícil a gente acabar recebendo, a gente não faz. A gente usa mais para esses casos que estão no limbo, ali não fecha critério para transplante, eu não tenho perspectiva de um transplante rápido, mas estou preocupado com a evolução desse doente. Bom, algumas coisas importantes da nossa prática, do dia a dia. Então, cara, esses caras, quanto mais hiperagudo, quanto menor é o tempo entre a icterícia e o surgimento da encefalopatia, maior a tendência à hipertensão intracraniana, maior a tendência a choque, acidose refratária, hipoglicemia, mais intenso é essa disfunção, tá? Então, esses pacientes vão evoluir com a vasoplegia importante em algum momento, né? A gente acaba manejando com população usual, não tem nenhuma recomendação específica aqui. A acidose pode ser bastante relevante, então, às vezes, o paciente com função renal ainda normal, a gente acaba aproveitando a diálise ali da encefalopatia para ajudar na acidose. E o lactato, acho que talvez seja um ponto de maior diferença para a população sem disfunção hepática, né? Então, esse é um caso que eu geralmente trago nessa aula, que é um paciente que chegou com insuficiência hepática aguda, era um garoto jovem, se não me engano, acho que era estava na balada usando o êxtase, e aí ele acabou evoluindo com a disfunção hepática aguda nos dias seguintes, tá? E aí ele chegou conversando, mas já encefalopata, pressão normal, perfusão ok, lactato imensurável, maior do que 270, tá?
Uma coisa legal é que, ao ligar a diálise contínua pela encefalopatia, né, pela amônia em si, esse lactato aí, em cerca de 24 horas, foi para 16. Né? Sem erro laboratorial nem nada, a gente tem essa curva bonitinha e a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Lembrar que 70% do clearance do lactato é feito pelo fígado, tá? E geralmente, quando tem uma insuficiência hepática aguda, esses valores podem ser bastante elevados. Isso não necessariamente indica uma hipoperfusão tecidual, tá? Aqui, só de curiosidade, alguns casos que a gente tem no HC, que acabaram ficando em períodos anhepáticos por muito tempo. Então, às vezes estava evoluindo com uma piora muito progressiva, muito agressiva da insuficiência hepática aguda, teve a oferta, o fígado parece que é bom, chegou lá na captação, o fígado é bom, mas vai demorar mais 2, 3, 4 horas para ele receber. Poxa, vamos lá e vamos fazer uma hepatectomia já, deixa esse cara na diálise contínua sem o fígado podre lá dentro, soltando um monte de citocina, e vamos ver o que acontece. E o interessante é que nessas horas em que está aqui o gráfico em verde embaixo, são as horas em que o paciente ficou sem fígado, né? Então, a gente tem pacientes que ficam até, às vezes, 16 horas sem fígado. Não é usual, não é para acontecer, tá? Mas, às vezes, acontece. E o lactato, ele cai, mesmo na anepatia, quando você está na diálise contínua, que aqui é a parte azul do gráfico, tá? Então, a diálise contínua, a hemofiltração contínua é capaz de fazer esse clearance do lactato aí que a gente comentou. Pode ser que caia sem ter qualquer relação com o fígado estar melhorando ou piorando, tá, gente? Lembrar também que no choque esses pacientes têm uma grande incidência de disfunção adrenal relativa, então a gente é bastante liberal com corticoide, em algumas séries isso pode chegar a quase 90%, tá? Outros comemorativos do cuidado ali, então disfunção respiratória, uma inflamação sistêmica importante, a depender da causa também isso pode ser mais um contribuinte para fazer uma SARA, então o balanço hídrico é importante ficar atento. Hipoglicemia frequente, não esquecer, né? Disfunção renal, a gente coloca aqui o suporte dialítico, mas em se tratando de insuficiência hepática aguda, onde a gente tem a encefalopatia acontecendo, é muito raro que esse paciente já não esteja em hemofiltração contínua, pelo menos no nosso serviço, tá? Maior risco de infecção. Então, esses pacientes têm 2 a 3 vezes maior risco de infecção. Lembrar que entre o intestino e o coração, o único órgão que a gente tem é o fígado, né? A única interposição entre o sistema mesentérico e a cava é o fígado, né? O sistema porto-mesentérico vai drenar isso para a cava. Então, assim, o fígado acaba sendo um grande filtro ali para evitar a infecção e a gente vê esse aumento aí. Pode ser principalmente relacionado a BGN e fungo em algumas séries, isso pode ditar um pouco a profilaxia antimicrobiana que a gente vai falar. O único estudo que a gente tem realmente decente sobre profilaxia antimicrobiana é uma corte retrospectiva, como quase tudo que a gente mostrou aqui, né? E ele é negativo, não teve diferença de sobrevida e desfecho. Mas eu acho bastante inteligente essa colocação do pessoal do grupo europeu, do ISO, né? Que eles falam que nos pacientes que estão listados para transplante, pode ser inteligente, talvez, você deixar essa profilaxia. Por quê? Né? Qual que é a recomendação deles? Caso esse paciente listado e ativo para transplante desenvolva uma infecção, né, considerando que a profilaxia vai ser capaz de prevenir isso, esse paciente pode perder a ativação na lista, depender da gravidade da infecção, do controle da infecção. Então, meio que o cara está listado e se sair um fígado, pode ser a única chance dele de sobrevida. Então, eles tentam proteger esse cara que está na lista ativo, tá? Mas evidência para fazer isso realmente é fraca. A gente está chegando aqui nas últimas disfunções, né? Então, assim, uma coisa muito importante para dizer é sobre a coagulopatia. Então, novamente, quanto mais hiperaguda é a doença, quanto menor é o tempo entre a icterícia e a encefalopatia, maior a tendência à acidose, a choque, hipertensão intracraniana e coagulopatia também, tá? Então, veja, esse é um trabalho bastante interessante que avalia por testes viscoelásticos aqui a coagulação dos pacientes que vão para transplante hepático. E é uma coisa interessante que eles acharam é o seguinte, entre essas barras azuis estão os trombos que eles consideraram como normais, tá? Veja que dentre a população de trombos normais, eles tinham pacientes com INR de 6 a INR de 1,7. Então, o INR, no paciente com disfunção hepática, ele não tem uma boa acurácia para predição de sangramento, tá? Essa acurácia fica próxima a 50%, ali meio que jogar uma moeda para cima. Então, o INR não é um bom marcador para dizer se esse paciente está em risco de coagulopatia ou não,
tá? Então, a gente acaba não usando ele para isso. E aí, acontece muito frequentemente da gente receber esse doente de outros serviços com plasma de horário. Isso tem algumas implicações importantes que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente sugere evitar plasma profilático só porque o INR está de 6, 7 ou 8, tá? Então, o INR não é igual à coagulopatia, ele tem uma relação com a disfunção hepática e não com o risco de sangramento, tá? Claro que INRs muito elevados, 10, etc. e tal, você já tem um pêndulo da balança um pouco mais para a coagulopatia, mas a gente tende a não corrigir isso profilaticamente, na ausência de sangramento, tá? Cálcio, pH e temperatura sempre, né? E aqui um achado interessante, né? Então, uma outra avaliação de tromboelastometria em pacientes que foram para transplante com a disfunção hepática aguda, aqui da nossa aula mesmo, né? Insuficiência hepática aguda. Então, o DNR médio desses doentes era 3,4. E os parâmetros do tromboelastograma eram normais na maioria dos doentes. Então, realmente, não tomem isso como uma verdade. Esse é um trabalho que é de cirrótico, não é de insuficiência hepática aguda, mas ele faz justamente essa diferenciação, tá? O quanto que o aumento do INR, daqui tá, ele separou em algumas categorias de aumento do INR aqui embaixo, quanto que esse aumento de INR se traduz em risco de sangramento, odds ratio para sangramento. Ele divide em dois grupos. O cara que aumenta INR, o cara que aumenta INR por conta de disfunção hepática. Então, o INR realmente não tem essa grande acurácia na disfunção hepática para predizer sangramento, tá? Então, o que eu faço se eu não tenho tromboelastograma, né? Poxa, estou no serviço aqui que não tem teste de viscoelástico, né? Então, INR alargado, sem sangramento, a gente sugere não transfundir profilaticamente. Vai passar o catéter central, vai fazer uma paracentese, aí no caso de insuficiência hepática aguda, mas no caso de cirrótico, né? Vamos fazer guiado, fazer com um profissional experiente, mas um sítio compressivo, mas evitar transfundir profilaticamente também, tá bom? E aí, não tem o tromboelastograma, vou pelo trigger usual. Tá? A gente está sangrando, não sei o que eu dou, aí você vai pelos triggers usuais da população geral, tá? Rodolfo, mas falou aí, paciente com INR de 5, 6, não transfundir profilaticamente, mas qual seria o risco disso, tá? Um grande risco de transfundir profilaticamente, que a gente vai entrar no final da aula agora, que é sobre a indicação de transplante em si, né? É que o INR ele é um dos parâmetros que a gente acaba utilizando para definir se esse paciente vai ou não vai para o transplante. E aí não é incomum que esse INR venha falseado para baixo, tá? Então, é muito comum de receber paciente externo já com esse INR falsamente reduzido, né? Então, isso pode atrapalhar um pouco nessa hora, tá? Então, gente, lembra que eu falei o seguinte, então vamos lá. O primeiro slide da aula é o paciente tem uma disfunção hepática. Por qualquer que seja a causa, ele desenvolve uma icterícia e um INR alargado, ali que ele coloca 1,5, né? Isso é uma insuficiência hepática aguda, né? O vulgo fulminante? Não. Isso é uma hepatite aguda, tá? Beleza, eu tenho uma hepatite aguda, e aí, em menos de 6 meses, tá? Que às vezes o que eu mais me preocupo é aquele hiperagudo, subagudo, esse paciente desenvolve encefalopatia hepática. Aí sim eu estou falando de uma insuficiência hepática aguda, vulgo fulminante. Isso significa transplante? Não, tá? Então, nem todo mundo que faz insuficiência hepática aguda vai precisar de transplante hepático. Mas é imperioso que nesse momento você faça essa diferenciação. Poxa, não necessariamente nada, está sempre aí o intensivista, o cirurgião do transplante, o hepatologista, o gastro, está todo mundo ali avaliando junto, discutindo. Tá? E aí existem critérios. O mais famoso é o critério de King's College, tá bom? Você vai por paracetamol, e eles desenvolveram um critério similar para pacientes não paracetamol, tá? Através de cursos para avaliar quem vai ter maior risco de mortalidade assim, o transplante, né? Não é objetivado passando e decorando tudo isso, mas eu vou atentar para vocês para um detalhe bem importante. A maioria dos casos, e não é comum de teste pelo primeiro INR maior que 6,5. Pode acontecer, mas a maioria a gente acaba testando por 3 de 5. A maioria das pessoas, às vezes, ou não entendem ou acham que está errado, é esse elemento aqui. Tempo entre a icterícia e a hepática maior do que 7 dias.
Às vezes o cara vai até buscar outra figura no Google para ver se o sinal é maior mesmo. Porque veja, desde o começo da aula, o seguinte: quanto mais superagudo, quanto menor o tempo, o paciente tem icterícia, e mais coagulopatia, mais choque, mais acidose, mais tudo, né? Mais disfunção. Então, por que eu vou pontuar para transplante o outro grupo? Que Rodolfo, acho que está muito ruim para a demora gente. mais tempo para Travado fazer bastante da aqui. icterícia para encefalopatia, que não é o hiperagudo. Mais discussões como essa que eu falei vão aparecer, mas maior é a chance de recuperação sem transplante, tá? De recuperação só com tratamento de suporte. E é um protótipo meio que é o paracetamol. Isso para aquele paciente. Rodolfo, acho O que está áudio, travando o acesso. Acho que a gente não conseguiu, os últimos Pois é. 3, 4 slides, a gente não conseguiu ver. Ficou travando bastante, Rodolfo. tá me escutando? Ainda está travado, Rodolfo. Ele pediu só um tempo, pessoal, que acho que era a bateria do computador, ele está entrando de novo. O Zamp. Olá. Enquanto o Rodolfo entra, acho que ele entra agora numa discussão de critério de priorização, né? Que é clichê, King's College, né? Não. Vamos esperar ver se o Rodolfo entra e acaba rapidamente. Você me escuta, Pecorá? Estou escutando, tranquilo. Legal. Não, era para ouvir tua opinião. Então, assim, acho que no seu dia a dia e na sua prática, para a gente que é intensivista, assim, quando chega esse momento do tipo, ó, priorizar, não priorizar, qual que é o critério mais objetivo que vocês utilizam aí? Dosagem de fator, clichê, King's College, o que você traz de mensagem para a gente aí da terapia intensiva, hein? O que, na verdade, assim, é aceito mundialmente, e a gente aplica aqui no Brasil,
são os critérios de King's College, né, e de Clichy, né? Então, o grade e Clichy. Existem outros critérios que você pode utilizar, mas aqui no Brasil a gente não utiliza, né? Preencher o critério é igual transplante, né? A mortalidade sem transplante de pacientes que atingiram os critérios é em torno de 80%, 85%, né? Então, Perfeito. é claro que assim, depende da etiologia, né? Paracetamol isoladamente você consegue só com o NR priorizar, né? Para as outras causas, né? Depende da idade, menos de 10, maior de 40 anos, né? Se a etiologia é por drogas, né? O tempo de duração da icterícia, etc. E o clichê é basicamente ali fator 5, né? E idade, né? Mas acho que o importante é assim, atingir o critério, vamos correr para atrás de um enxerto, né? É Legal. claro que existe uma série de vieses por trás desse dado, mas a partir do momento da priorização, passando-se 48, 72 horas sem enxerto, a mortalidade aumenta muito, né? Então, em geral, Uhum. ele já é priorizado numa condição clínica assim, ruim, né? Vai estar com droga vasoativa, hipertensão intracraniana significativa, etc. Então, você tem um período curto, né, para o aparecimento do enxerto, né? Perfeito, perfeito. O Rodolfo, a gente Voltei. estava aproveitando sua ausência para ver a opinião do Pecora, também da experiência dele, entre critérios de alocação mesmo, né, de priorização. Então, ele Perfeito, estava com perfeito. do King College, Clichy e dosagem de Uhum, fator 5, né? Então, acho que nos últimos slides seus foi essa mensagem que ficou travando ali, né? perfeito. Eu não sei se tem exatamente o slide que eu travei, estava partindo para o final mesmo, mas acho que o que eu ia trazer um pouco estava falando um pouco de coagulação, e a preocupação que a gente tem muitas vezes é de receber esse paciente de fora, muitas vezes com transfusão de plasma fez congelado de 12 em 12 horas, assim, e aí a pessoa pergunta, poxa, mas assim, beleza, não vai ajudar porque não é coagulopatia, mas por que isso atrapalha, né? Então, o INR é cara, o grande marcador que a gente tem nos critérios de King's College, assim, para ajudar um pouco a entender o grau de insuficiência hepática desses doentes, né? E assim, todos esses critérios, eles podem ser, bom, acho que vocês já falaram bastante, né, mas eles podem ser úteis para diferenciar quem é o paciente que vai transplantar do paciente que não vai transplantar, né? E aí, no King's College, uma coisa que a gente costuma comentar é o seguinte, né? Então, você tem ali o King's College para paracetamol e não paracetamol. No Brasil, a maioria das vezes vai ser não paracetamol. E você tem duas formas de enquadrar esse paciente positivamente, assim, entre aspas, no King's College, né? Tem dois momentos em que pode ser que você acabe incluindo esse paciente para transplantar. Um deles é pelo INR puro e simples, tá? Tá aparecendo o slide de novo ou não? Tá. Então, assim, então, o King's College, né, tem um paracetamol e um paracetamol. A maioria das vezes, no nosso caso, vão ser não paracetamol, mas é difícil a gente fechar esse diagnóstico pelo INR maior que 6,5. A maioria das vezes a gente vem aqui, ó, entre 3 ou 5 disfunções. E aí o que pouca gente consegue entender, muitas vezes, quando o cara não trabalha muito na área, poxa, acho que o meu King's College está errado, o lugar que eu estou olhando aqui está errado. Porque a aula toda a gente falou que quanto mais hiperagudo é o caso, quanto menor é o tempo entre icterícia e encefalopatia, mais acidose, mais hipertensão intracraniana, mais choque, mais disfunções múltiplas. Só que o King's College ele pontua o contrário, né? Ele pontua o paciente que é subagudo, o paciente que entre a icterícia aparecer e a encefalopatia aparecer, isso acontece em mais de 7 dias. E por que isso acontece, né? Porque quanto mais hiperagudo é o doente, mais grave é o doente, maior tende a ser a chance dele fazer a recuperação sem o transplante, né? Uma doença meio que um pico unimodal ali. Isso vem muito do protótipo do paracetamol lá de fora, né? Mas assim, o King's College acaba privilegiando o paciente subagudo, em que às vezes os componentes de hipertensão intracraniana, de choque, eles vão ser um pouco mais lentificados para surgir, mas a chance desse cara recuperar sem o transplante já é bem menor, tá? Então, acho que atentar do King's College é mais isso. Tá certo, é isso mesmo. Ele pontua o cara que é mais lento na disfunção. O clichê que vocês já citaram, ele foi criado para hepatite B, mas a gente acaba utilizando muitas vezes, o cara não fecha por King's College, mas está piorando. A gente acha que só o suporte não vai dar e ele fecha por clichê.
você pode listar, tá? E acho que esse é o último, penúltimo slide, é basicamente dúvida da galera sobre suporte extracorpóreo, né? Então, Mars, Prometheus e etc. A gente tem basicamente 3 sistemas, um Mars, Prometheus e a possibilidade de fazer SPA, que aí até o Thiago pode comentar alguma coisa, que é a Single Pass Albumina Diálise, que seria basicamente dialisar com albumina ali o paciente. O que a gente tem de desfecho é que você consegue melhorar um pouco o parâmetro laboratorial, parece que você segura um pouco a encefalopatia, mas isso não foi suficiente nos estudos que a gente tem até hoje para modificar o desfecho. Uma grande crítica desses estudos é que, por exemplo, quando você começa o paciente está em insuficiência hepática aguda, estado para transplante, você vai fazer o transplante, aí você randomiza o cara para colocar na Mars ou não colocar na Mars. O tempo médio para esse cara transplantar nesses estudos é 16 horas. Então, é meio difícil você mostrar que uma terapia ela consegue modificar uma sobrevida que já vai ser grande, né, pós-transplante, quando você tem só 16 horas para mostrar que essa terapia funciona. Então, realmente é uma dúvida, mas já temos alguns trabalhos testando isso em outros cenários, mas na insuficiência hepática aguda fulminante, o que a gente tem é isso, uma melhora aí da encefalopatia, tá? E acho que esse talvez seja o último slide, que é o prognóstico. Então, beleza, então passamos por tudo isso, insuficiência hepática aguda, vi que o meu doente, né, então voltando ao primeiro slide, icterícia e coagulopatia. Isso é uma insuficiência hepática aguda? Não, isso é uma hepatia aguda, tá? Em menos de 6 meses, o cara desenvolveu uma encefalopatia, pronto, agora eu tenho uma insuficiência hepática aguda. Isso é igual a transplante? Não. Eu preciso avaliar se essa insuficiência hepática aguda, né, se essa fulminante, entre aspas, ela é ou não é um paciente que vai precisar de transplante. A maior chance é que ele precise de transplante para sair dessa ou não, tá? Aí eu vou usar King's College ou Clichy, tá? E o prognóstico? Então, assim, o protótipo da insuficiência hepática aguda lá fora, que é o paracetamol, é o que a gente falou. Uma grande maioria, só com tratamento de suporte, vai sair, tá? São os casos hiperagudos, então aqueles casos em que a icterícia e encefalopatia corre menor que 7 dias. Quando a gente tem isso por outras drogas, isso não consegue emular tão bem o que a gente vê lá fora, assim, na prática, né? O paciente não paracetamol, por exemplo, sem transplante, aqui junta todas as causas, né? Já cai bastante. Tem algumas etiologias que vão ser um pouco melhores em relação a isso, até coloquei aqui como causas muito hiperagudas, né? Então, hepatite A, isquemia, etc. Mas tem algumas que são piores. E aqui tem essa siglazinha que é DILI, que às vezes a gente encontra em alguns trabalhos, que é a lesão hepática induzida por droga, né? Que é daquele trabalho do New England que a gente mostrou que pode simular qualquer tipo de laboratório aí, né? De apresentação. Mas que com o transplante, essa sobrevida é muito boa aí no médio prazo. Então, qual que é a grande mensagem dessa aula? A gente precisa entender um pouco essa temporalidade para saber quando que a gente precisa pensar em transplante, né? Esses pacientes nos veem com alguma frequência e a gente acaba perdendo um pouco o timing. Não é incomum a gente receber pacientes que o timing já passou muito para esse cara ser listado, esperar o fígado chegar, e a sobrevida com transplante é boa. Então, assim, é um tratamento que vai dar uma boa sobrevida para o doente e a gente deixa de oferecer. Então, é basicamente isso. Veio o doente com doença hepática. Muitas vezes a gente vê relação à quimioterapia, etc e tal. Vamos transplantar? Não é isso, né? Então, assim, antes de 6 meses, né, tem que garantir que isso é uma doença aguda, esse doente tem que evoluir com encefalopatia hepática. Agora eu transplanto? Não. Agora eu preciso olhar critérios de transplantabilidade. Aí, se esse paciente realmente tem critérios de transplantabilidade, é onde a gente vai pensar em transplante, né? É isso. Perfeito, Rodolfo. Super, super legal. Muito obrigado aí pela aula aí, pelos dados. Acho que a gente abordou bastante coisa aí de opções terapêuticas aí, deixando realmente o transplante como opção definitiva aí, algo que faz bastante sentido. Tem alguma outra coisa a mais de manuseio que você acha que pode ajudar esse tipo de paciente? Quer dizer, qual que é a opinião sobre outras terapias que não diálise contínua, eventualmente listar enquanto o doente espera, né? Tem alguma coisa a mais que você acha que pode ser útil? Assim, a gente, como o pessoal confundiu um pouco o crônico com o agudo, então, por exemplo, o paciente está com uma insuficiência hepática aguda fulminante, evoluindo com PLEP, sonolência, o pessoal está dando lactulose, né? Assim, embora não seja contraindicado dar lactulose, mas veja, a lactulose ela vai agir na redução da amônia de forma lenta, né? Modificação de flora para bactérias não produtoras de urase, é um processo absolutamente lento. Fora isso, você vai atrapalhar um pouco a vida do cirurgião, porque ela é um disacarídeo, é um açúcar, vai virar gás, né?
e isso pode atrapalhar um pouco o campo cirúrgico lá na frente. Então, não, cara, para a encefalopatia hepática, o que a gente usa é a hemofiltração contínua. Existe um espaço para plasmaférias de alto volume, numa área ali cinzenta, que às vezes você vai precisar do especialista para definir o timing, não é para a maioria dos doentes, tá? Mas acho que eu ficaria, se eu tivesse que escolher uma terapia aí para insuficiência hepática aguda, seria a diálise contínua, assim. O que a gente vê é basicamente o que é ruim falar de doença rara, né? Mas é o que os especialistas nos trazem. A gente parou de passar pique nesses doentes quando a gente começou a fazer diálise contínua precoce. Precoce é quando fica sonolento. Então, como que a gente faz na prática, tá? Então, por exemplo, o cara briga, vamos passar o caso e tal, ó, esse paciente ainda não está, ainda não fez uma insuficiência hepática aguda clássica, né? Ele ainda não fez a encefalopatia, é uma hepatite aguda grave. Beleza, esse paciente chega e eu vou ficar ali de olho, pô, tem algum sinal de encefalopatia hoje? Flapping, confusão, alguma coisa? Não. Quando surge a encefalopatia, e a gente está falando aqui de quadros agudos mesmo, ela não costuma se arrastar de forma lenta, sabe? Dias até o cara ficar sonolento. O evento costuma ser prenúncio da desgraça, assim. É aquela coisa, o cara começa a flapear de manhã, à tarde ele já está sonolento. Isso já é sinal de que a amônia está subindo rápido lá, né? Assim, é o marcador que a gente tem, infelizmente. Então, assim, o que que a gente faz? O cara começou a ficar encefalopata, a gente já começa a passar Charlie, costumamos fazer um atomo de crânio de controle, mais para ter um basal. Não é incomum que esses pacientes entrem, por exemplo, em estado de mal, sangramento intracraniano pode acontecer. Então, a gente acaba tendo um atomo de controle. Não é um atomo para guiar o que você vai fazer, porque, como eu falei, isso não é TCE, a hipertensão intracraniana pode ser completamente imprevisível. Avaliação pupilar seriada, assim. Mas sim, a diálise contínua a gente acaba iniciando precocemente. Se é insuficiência hepática aguda, a partir do momento que o paciente começou a dar aqueles sinais de sonolência, provavelmente ele já deveria estar começando ou ter começado a dialisar. A sonolência acaba sendo muito um trigger que a gente usa para intubar esse doente. O cara começou a ficar sonolento, a gente já costuma intubar, porque costuma ser rápido, né? Esse nome fulminante não vem à toa. Assim. O início da encefalopatia costuma ser o prenúncio da desgraça. Acho que a gente tem uma última pergunta aqui, que é quando você está fora de um centro que transplanta, né? Quando que você referencia? Seria uma... Certo, então, assim, por exemplo, vamos partir do ideal, né? Então, você tem um doente com uma hepatite aguda, quando que eu começo a me preocupar de ser um transplantador? Veja, o ideal é sempre, independente do cenário que você está, você ter o fluxo, né? Então, qual é o meu fluxo se esse doente começar a ficar encefalopata aqui? Mas o momento, o timing talvez ideal para a transferência é até um pouco antes da encefalopatia, mas é aquela hepatite aguda que está em piora progressiva. Então, a bilirrubina que vai de 10 para 15, para 20, para 25, o INR está largando, eu não preciso esperar esse cara fazer uma encefalopatia para transferir. Então, principalmente, por exemplo, quando a gente faz hospital público, o tempo entre o contato e a transferência realmente acontecer, ele é grande, cara. Então, novamente, infelizmente, não é incomum a gente receber o contato e, como eu falei, a maioria das vezes é doente adulto jovem, esse cara chegar com a pupila aberta. Perfeito. Tem uma última pergunta aqui que acho que está tendo a gente falar. Doppler transcraniano, vocês têm feito? Serve para alguma coisa? Assim, você acha alguns trabalhos, tanto com Doppler como com bainha, tá? Que eles acabam simulando bastante o que acontece no trauma. Qual que é o problema disso? A velocidade vai estar aumentada, né? Esses pacientes estão, assim, o que se vê tanto no ACLF, tá? O crônico muito inflamado, como na fulminante, é um estado que eles chamam de uma hemodinâmica cerebral acelerada. Então, isso pode atrapalhar um pouco. Você tendo esse dado na mão, eu não sei se vai modificar a sua conduta, porque se você está pensando em insuficiência hepática aguda com encefalopatia, esse cara já devia estar na diálise contínua e sendo avaliado para a listagem de transplante. O Doppler não vai modificar a listagem de transplante e dificilmente é ele quem vai indicar você iniciar a diálise contínua. Mas é uma ferramenta que, na prática, um ou outro caso a gente acaba fazendo, mas não é por onde a gente seguia, viu? Legal. O que mais, pessoal? Algum outro comentário ou alguma coisa? Senão acho que a gente está partindo aqui para o fim. Thiago, Pécora, algum último comentário que vocês queiram fazer?
Só parabenizar legal. o Rodolfo pela apresentação e acho que a mensagem mais importante ele já falou, né? Hepatite aguda, mesmo sem encefalopatia, com sinais de progressão, qualquer outra disfunção orgânica associada, precisa de encaminhamento para um centro de transplante, né? Num fluxo privado como é o nosso na rede, é tranquilo, né? No SUS, né, bem difícil, né? Pede vaga no CROSS, não tem, etc, né? Mas acho que essa é a principal mensagem aí. Agradeço aí a oportunidade de participar. Legal. Obrigado, Beca. Não, agradecer aí o Rodolfo pela aula, o Zamp pela organização, o Pécora aí pela participação, e acho que a mensagem que eu fico também é essa, assim, acho que a insuficiência hepática aguda, assim, talvez seja um dos diagnósticos em terapia intensiva que demanda mais uma sincronia de trabalho entre todos, né? Então, desde um tempo rápido de identificação, suporte, equipe multiprofissional, e se a gente tiver em alguns dos nossos serviços aí um quadro de uma hepatite aguda grave ou uma insuficiência hepática aguda, saber que sim, existe um grupo de referência aí para ser acionado nesses casos, né? E o nosso foco foi o suporte de terapia intensiva, acho que tem um monte de outras nuances, né, na abordagem desses doentes, mas é isso. Então, um trabalho sincronizado aí, agradecer ao pessoal. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Até mais. Obrigado. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Desculpa o Obrigado. inconveniente aí da bateria. Imagina. Falou. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Abraço, tchau.